Transmitir online, já está? Pronto, então esse é o nosso tema da palestra de hoje, a integração dos imigrantes no mercado de trabalho em Portugal. E eu quero começar passando um vídeo que eu assisti, muito interessante, e que fala sobre essa integração e como é que está Portugal, né, em relação à Europa. Alguém está assistindo aí, que eu estou vendo o feedback? Pronto, então vamos ouvir esse vídeo que dá um pouco mais de 2020, mas é interessante porque nos dá pelo menos uma visão de como é que está Portugal naquela época. Os processos de integração dos imigrantes são muito variados, com países mais proativos do que outros na ajuda que dão às pessoas que procuram novas oportunidades de vida. O Índice de Política de Integração de Migrantes divulgou dados sobre 52 países e 5 Estados-membros da União Europeia estão no top 10 das melhores práticas: Suécia, Finlândia, Portugal, Bélgica e Irlanda por ordem descendente. Estes países obtêm pelo menos 64 em 100 pontos. No top 10 estão ainda Canadá, Nova Zelândia, Estados Unidos da América, Austrália e Brasil. A tendência a nível mundial tem sido positiva. As políticas de integração estão lentamente a melhorar nos últimos anos. Desde 2014, cada país melhorou em média 2 pontos numa escala de 100 pontos. Os países da União Europeia subiram 1 ponto, tanto na Europa Ocidental quanto na Europa Central. O índice classifica os sistemas de integração em vários níveis. Abrangente é o mais eficiente. Igualdade no papel significa que a lei não se traduz na realidade. Temporário aponta para obstáculos à integração de longo prazo e sem integração refere-se a grande exclusão social. A Comissão Europeia lançou há algumas semanas um plano de ação para apoiar os Estados-membros a implementarem melhores políticas de integração dos migrantes face às variações no bloco. It is integration and inclusion. É a integração e a inclusão que nos podem ajudar a combater a xenofobia, a exclusão, a radicalização e as narrativas de nós contra eles. Precisamos de promover o respeito mútuo e fomentar o sentimento de pertença dos imigrantes. Contudo, alguns eurodeputados das bancadas mais conservadoras temem que a Europa possa ver diluídos alguns valores tradicionais. Não se pode falar sobre a União Europeia, não se pode falar sobre os valores ocidentais, sem reconhecer o importante papel dos valores judaico-cristãos. Penso que precisamos de enfatizar isso para também ajudar os imigrantes a melhor se integrarem. A pandemia de Covid-19 também aumentou a importância de ser mais eficiente nas políticas de integração, segundo a equipa que fez o índice. Os imigrantes em países com políticas mais inclusivas acabam por obter resultados mais equitativos na saúde, por exemplo. Este é um ponto importante a considerar no futuro. Se queremos ser bem-sucedidos a combater a Covid-19, vamos precisar de políticas de saúde mais inclusivas. Os 81 pontos obtidos por Portugal prendem sobretudo com as políticas ativas de integração no mercado de trabalho e a política de reunificação familiar. Mas o Governo precisa melhorar o acesso dos imigrantes à saúde e à educação. Muito bem, viram que Portugal foi apresentado aqui em 2020 com uma pontuação alta em relação às políticas de integração ao mercado de trabalho, certo? Resumindo, é isso que é dito nesse vídeo. O que vocês acham? Depois nós vamos abrir para perguntas em relação a isso. Eu quero primeiro fazer uma apresentação rápida do que eu penso sobre as dificuldades que existem no mercado de trabalho e logo em seguida a gente abre para uma discussão e também questões relacionadas a isso, tá bem? Então, como é que nós vamos ver a nossa apresentação hoje? Vou falar de 2 principais dificuldades que existem em relação ao mercado de trabalho, ok? Para os imigrantes, é claro, não é? E depois eu vou falar sobre 2 alternativas, o que é que podemos fazer para melhor integrar os imigrantes no mercado de trabalho, ok? Então, vamos lá. Então, quais as principais dificuldades de integração dos imigrantes no mercado de trabalho português? De maneira genérica, eu coloquei 2 questões que eu acho que é importante deixar claro aqui para a gente e para quem está nos ouvir aí no outro lado do oceano, muitas vezes está no Brasil, né, acompanhando aí via o Facebook da associação. Eu pus aí 2 itens, chama-se integração institucional e integração social e cultural. Um está ligado às organizações e um está ligado a nós, as pessoas. Tá certo? Vou explicar o que é que eu quero dizer com estas 2 dificuldades, né? A primeira
integração institucional. O que é que eu quero dizer com isso? O que nós percebemos quando atendemos os imigrantes é que há uma desarticulação entre as várias instituições que existem em Portugal. Eu vou repetir. O que nós percebemos quando nós atendemos os imigrantes é que há uma desarticulação, uma desintegração, uma falta de articulação das instituições em relação aos imigrantes. Como assim? Eu pus aí CEF, pus IFP, pus IMT, pus ACT, que é o Ministério do Trabalho daqui, e pus as empresas. Vou dar um exemplo. Se foi criado um visto de procura de trabalho e que as pessoas fazem suas inscrições para, neste visto, vão buscar a obtenção desse visto para procurar trabalho em Portugal, naquele período, o que é que deveria acontecer? Esses outros órgãos, como por exemplo o IFP, como por exemplo a ACT e o IMT, deveria ter uma articulação para não complicar a situação do imigrante. Vocês sabem o que eu estou dizendo? Querem que eu traga casos práticos? Por exemplo, se no momento que eu sou um motorista, não é? E eu tenho que procurar trabalho como motorista e tenho meu visto obtido para procurar trabalho, eu não consigo procurar trabalho como motorista. Por quê? Porque o IMT, que é o órgão responsável, nosso Detran no Brasil, não é? É o órgão responsável pela parte, né, de carta de condução, de troca de carta, não permite que você troque sua carta, faça o CAN, etc., sem antes ter autorização de residência. Eu digo sempre, é o gato correndo atrás do rabo. Por quê? Eu não consigo o trabalho porque eu não tenho autorização de residência. Eu não consigo o trabalho porque eu não tenho a carta, né, de motorista. Em contrapartida, eu não consigo o trabalho porque eu não tenho a carta. Veja só, vou repetir. Eu venho com visto de procura de trabalho como motorista. Não consigo vaga como motorista porque não consigo trocar a carta porque eu não tenho autorização de residência. Veja como esse ciclo. Então, há uma desarticulação. No mínimo, o que é que se deveria fazer? O próprio ACT, que é o Ministério do Trabalho daqui, ACT não, o IMT, que é o órgão, né, de transporte daqui, permitir que pudesse fazer a troca para o cidadão procurar a vaga como motorista. Faz sentido o que eu estou a dizer aqui? Faz, não é? Pronto. Isso é um exemplo da desarticulação, da desintegração, da falta, né, de articulação entre esses órgãos. Posso dar inúmeros exemplos. Vou dar um exemplo em relação à ACT. Nós tivemos aqui uma reunião com pessoas da área de recursos humanos no último encontro do Bibraga, com diretores de RH, consultores de RH, que trabalham com empresas de emprego, né, de contratação, de recrutamento e seleção. E o que é que acontece? Muitas vezes, as empresas, os RHs, não aceitam as pessoas com este visto de procura de trabalho. E o que é que acontece? Há um incentivo que há ilegalidade, porque no momento que eu digo, isso eu disse aqui na reunião que nós tivemos com os RHs, no momento que eu digo, eu não aceito, vá fazer uma manifestação de interesse, eu estou dizendo que você legal, eu não aceito, mas o ilegal que está em processo de legalização com a manifestação de interesse, este eu aceito. Faz sentido isso? Não faz. E a justificativa que os RHs dizem é porque há já uma norma, uma regra, não sei o quê, em relação ao Ministério do Trabalho daqui, que é a CT, que já permite enquadrar na manifestação de interesse, mas não permite no visto de procura de trabalho, porque é um visto novo. Mas, volto a dizer, há uma desintegração, uma desarticulação. A não bate com B, que não bate com C, que não bate com D. E muitas vezes, né, você se depara com esses entraves para você conseguir ser recolocado nesse mercado, não é?
Outro exemplo, o IFP. Teoricamente, quando eu faço o meu cadastro, lá minha manifestação de interesse no Instituto de Emprego para obtenção do visto, teoricamente eu estaria o quê? Inscrito no IFP. Mas, quando chega aqui, não há nenhuma inscrição no IFP, não é? Nós temos que fazer a inscrição das pessoas que chegam aqui para que eles possam estar lá no cadastro, e nós tivemos situações aqui de ter que brigar, entre aspas, né, para poder atender uma pessoa, né, porque quando chegou lá não queria aceitar porque não tinha autorização de residência. Ora, se no momento que eu faço o visto de trabalho, faço a declaração do IFP que estou à procura de trabalho nessa área e chego lá para fazer a minha inscrição, não posso. Faz sentido isso? Não posso porque eu não tenho, né, autorização de residência, mas eu só posso ter autorização de residência se eu conseguir um trabalho, não é? Então, perceba que CEF, IFP, IMT, empresas, ACT, há uma completa desarmonia nesse processo de vinda dos imigrantes para cá. Eu não sei quem resolve esse problema, mas eu garanto, eu vou brigar por isso em outras instâncias, né? Que eu tenho esse viés, vocês sabem, político, e eu vou brigar por essas questões também em outras instâncias, porque não pode acontecer isso. Nós temos situações de pessoas que estão sendo prejudicadas por conta disso, de não conseguir trabalho em razão disso, não é? Segundo ponto, e vou ser muito rápida. Primeiro, integração, né, institucional. Segunda dificuldade que eu vejo também, que é mais a nível pessoal, que é a integração social e cultural. Hoje nós falamos um pouco sobre isso na roda de conversa, não é? O que acontece? Nós muitas vezes deixamos para interagir com este mercado quando chegamos. Não deve fazer isso. Nós devemos começar a fazer isso desde o nosso país de origem. Conhecendo o mercado, procurando interagir com outras pessoas que são de Portugal, e aqui eu abro um parênteses. Brasileiros, não só fiquem com brasileiros, procurem outras pessoas portuguesas para interagir e fazer sua rede de relacionamento aqui, não é? Porque esse network é fundamental. Eu preciso aumentar meu LinkedIn nessa área, né, com pessoas daqui. Eu preciso ir para eventos aqui, online também daqui. Eu tenho que começar, mesmo lá à distância, já a fazer essa interação com profissionais daqui. Eu preciso fazer parte de associações. Como é que eu vou interagir com outros profissionais se eu não participo das associações, por exemplo, da minha classe, não é? Eu sou, sei lá, eu sou secretária. Existe uma associação de secretárias. Por que eu não faço parte dessa associação para conhecer outras secretárias e conhecer melhor o mercado de trabalho? Percebe? Então eu preciso estar interagindo, fazendo o meu network, quer seja através de eventos, pessoas, associações, etc. E preciso também respeitar a cultura, né, do país, porque muitas vezes a gente quer trazer o nosso país para dentro desse, né, e reclamamos de tudo que acontece aqui. Às vezes, quando começam a reclamar, eu digo, volta para o seu, porque você está em outro, é diferente. Nós temos que respeitar esta diferença. Cada um tem sua cultura e nós respeitamos esta cultura aqui, não é? E, logicamente, também nos processos de seleção, nós vamos perceber que há processos diferentes, que há nas empresas também uma cultura diferente. Eu acho que a Bela pode conversar muito bem com o Tiago e perguntar se é diferente o ambiente de trabalho, a forma de fazer as coisas, é diferente, não é? Porque nós temos uma outra cultura e nós não podemos deixar de respeitar isso, certo? Bom, para mim são as duas principais dificuldades que nós temos. Não adianta, por exemplo, nesse aspecto, reclamarmos, o processo de seleção em Portugal é lento. Não, é isso. É a forma daqui, nós temos que respeitar e, logicamente, trabalhar para poder conseguir essa recolocação. Pronto, minhas duas principais dificuldades. Depois, no final, eu quero ouvir de vocês quais são as dificuldades de vocês em relação
a essa questão da inserção, da integração no mercado de trabalho. Para finalizar, eu quero ver o que nós podemos fazer para essa integração do imigrante no mercado de trabalho português. O que é possível fazer, não é? Então, eu coloquei também 2 aspectos para a gente poder encerrar e poder conversar um pouco sobre isso. O primeiro é conhecer o mercado. Não é? Nós precisamos conhecer o mercado português, o mercado de trabalho português. Como é que eu conheço o mercado de trabalho em Portugal? Nós vamos ver isso. E segundo é conhecer os apoios que existem. Às vezes muita gente não conhece, não consegue trabalho pela falta de conhecimento, quer seja do mercado, quer seja dos apoios que existem. Certo? Então, em relação ao mercado, o que é que eu preciso conhecer em relação ao mercado de trabalho? Eu preciso conhecer as profissões. São iguais? São e não são, não é? Não, são em termos genéricos, mas não são, porque há peculiaridades, há coisas diferentes. Por exemplo, eu pus aqui para vocês, nesse material, como é que é dividido, quem pesquisar, a classificação portuguesa das profissões. Vocês vão ver aí 9 grandes áreas das profissões, certo? E dentro dessas áreas nós temos algumas profissões. Então, vamos pegar uma aqui qualquer. Pessoal administrativo é uma grande área. Dentro dessa grande área há 32 profissões. Isso é importante, depois vocês podem pesquisar. CCP. Por quê? Quando eu for, e tem essa tabelinha, tem todo, um manual bem grande da classificação portuguesa das profissões. É importante porque eu vou lá, por exemplo, na área de publicidade, eu vou ver se tem essa profissão lá, vai cair. Essa área de publicidade, vou olhar lá, vou ver o código da profissão e vou ver o que é principal, que são as atribuições. O que é que faz um publicitário? E vou perceber, a partir disso, se eu me enquadro naquela profissão ou não. Percebe? Então, é importante? Então, pessoal administrativo, vou olhar quais são essas que eu falei, 32 profissões, e vou observar lá se tem a que eu me enquadro e quais são as atribuições dela. Não é? Então, é um material que vocês podem pesquisar, que é muito interessante. É a classificação portuguesa das profissões. Assim como tem a classificação das atividades econômicas, que é para quem vai abrir atividade profissional, tem também essa classificação portuguesa das profissões. Portanto, é preciso conhecer as profissões daqui, como eu disse, primeira parte. A segunda, quando a gente fala em conhecer o mercado, é importante conhecer o quê? As empresas. Eu estou no distrito de Braga. Eu sei quantas empresas existem aqui? Em quais segmentos? Essa pesquisa cada um de nós temos que fazer. Sabe quantas empresas existem no distrito, no concelho, em cada concelho? Porque há fontes fidedignas que nós podemos levantar isso. Não é? Então, não é para você pesquisar aí com os youtubers da vida, não. É procurar nas fontes de Portugal sobre, por exemplo, eu vou pôr aqui esta... Ó, Ricardo. Pronto, e esta aqui, que é do distrito de Braga, as empresas no distrito de Braga. Veja aí nas áreas, quantas empresas nós temos. Quantas empresas nós temos? Por exemplo, na área de transporte e armazenamento, no distrito de Braga existem 2.204 empresas. Sabe quantas indústrias transformadoras? 23.000 indústrias. Percebe? E se você entrar em cada link desse, você vai saber quais são essas empresas, onde estão. Então, é importante conhecer não só as profissões, como também as empresas. Se eu estou aqui, eu tenho que fazer esse mapeamento para conhecer também as empresas. Por fim, conhecer profissões, conhecer empresas e conhecer também os salários, não é? Porque muitas vezes eu faço muito a comparação do que é no Brasil, o que é que eu fazia, o que é que eu ganhava, etc.
não temos que ter essa referência, nossa referência é Portugal, não é? Então, eu preciso conhecer os salários. Eu trouxe para vocês aqui um site que eu acho que é bom vocês entrarem para conhecer. À medida que você, por exemplo, vai para uma entrevista de emprego, pesquisa sobre a empresa e pesquisa o salário também. Existe esse site chamado meusalário.pt. Você vai lá, põe lá, sei lá, um ajudante de cozinha para ver quanto ganha. Porque eu preciso, na hora da entrevista, também estar preparado para saber, né, de acordo com o tempo de experiência, se não tem experiência, tem experiência. Esse site entra no detalhamento muito bom sobre essa questão do salário. Eu pus aqui, mas assim, são para profissões mais elevadas, não é? Em termos de hierarquia, que saiu agora em 2023, as 10 profissões mais bem pagas em Portugal, no ano 2023. Está aí, para vocês terem uma ideia dos valores brutos anuais, certo? Anuais. Por exemplo, um diretor de obra ganha em torno de 70 mil a 75 mil euros, não é? Um diretor de compras, um diretor de RH, anuais. Então, para vocês terem uma ideia, essas são as 10 principais profissões mais bem pagas em Portugal em 2023. Portanto, quem quer fazer carreira, já olha para aqui, para poder ver lá na frente a possibilidade de estar num nível mais, né, hierárquico, mais elevado, para poder ser bem remunerado também. Pronto, já falamos sobre conhecer o mercado, não é? O que é que a gente deve conhecer no mercado? As profissões, as empresas e os salários. Isso é esse mapeamento que eu tenho que fazer antes de procurar trabalho, tá? Preciso conhecer as empresas, conhecer as profissões e os salários. E isso eu posso fazer estando aqui ou estando em qualquer lugar do mundo. Não precisa estar cá, tá? Bom, e o segundo ponto que eu disse que além de conhecer conhecer o mercado, que são esses 3 pontos, eu tenho que conhecer o quê? Os apoios que existem. Tem gente que chega e não sabe onde procurar esses apoios, não é? Então, eu pus aí, há apoios nacionais, há apoios municipais e há os apoios das próprias associações, ONGs, instituições sem fins lucrativos. Então, o apoio nacional, nós temos aí para os imigrantes um órgão chamado Alto Comissariado para as Migrações, que é o ACM. Este órgão normalmente financia projetos para ajudar os imigrantes. Então, provavelmente associações e outras mais, falar boa tarde, podem ajudar nesse aspecto, fica à vontade. Não se preocupe. Mas já estamos no fim. Não tem problema. Pronto, não tem problema. E, por exemplo, o IFP, nós sempre falamos do nosso programa Mais Interior, não é? E que o IFP tem o emprego interior mais, ou seja, há apoios nacionais, há apoios locais de municípios, e tem alguém da Câmara Municipal aqui que depois pode falar sobre isso, não é? Aproveitei que ele já chegou, não é? Quais são os apoios do município de Braga? Existem projetos como diversidade. Há, por exemplo, forma de você buscar. Quem aqui, por exemplo, conhecia o Work in Braga? Alguém conhecia o Work in Braga? Não, não é? É um portal onde você pode buscar emprego lá, que é ligado à Câmara. E quem quer investir, o Investe Braga, né? Quem quer empreender, pronto. Além das associações, não é? Que nós temos a própria UAI, que é uma associação para brasileiros, a própria da Senegal, a da Ucrânia e outras associações de outras nacionalidades. Apesar de ser brasileira e ter muitos brasileiros cá, nós não somos uma associação de brasileiros, que fique bem claro. Nós somos uma associação que ajuda os imigrantes, os que têm mais idade, os jovens, para conseguir ser mais produtivos, conseguir empregabilidade, conseguir empreender nessa questão profissional. Esse é o nosso foco que a gente tem trabalhado desde que lançamos em março. Vou deixar aqui a frase final e vamos abrir para a conversa, não é? Sobre esses assuntos e também colocar algumas dificuldades de vocês em relação ao mercado de trabalho.
Pus aqui uma frase do Pinto que diz assim: a palavra imigração é bom lembrá-lo. Não é uma palavra neutra e fria, é uma realidade que encerra pessoas muito concretas com as suas vidas, alegrias, esperanças e desejos. É uma realidade viva, em movimento contínuo, que não se deixa fixar nem parar. É um puzzle humano, colorido, de inúmeras cores, línguas, sabores, tradições, culturas e religiões. De fato, imigrar não é fácil, não é? Como diz aqui, encerra vidas muitas vezes, não é? Portanto, eu vou agora abrir para a gente colocar alguns questionamentos, não é, sobre o que nós falamos aqui e tirar dúvidas, aproveitar essa ocasião de interação. Dizer ainda, antes da gente encerrar, porque nós estamos transmitindo online para o pessoal que nos acompanha, que vamos ter esse ano, no final de 21 de outubro, não é isso? Um fórum para quem está aqui, chamado Fórum Mobilizar com Valores, trabalhando esses 3 grupos vulneráveis. E quem quiser fazer parte conosco, se associar, será muito bem-vindo, não é? Muito obrigada e pode desligar aqui, Ricardo, porque nós vamos agora fazer a interação com as pessoas que estão presencial, tá bem? Já está? Deixa eu ver.